Bom dia, eu sou o Rogério Conde e começa agora a edição de quinta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje vamos falar de saúde em Santos. Para tratar desses assuntos, recebemos o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado através do WhatsApp 988779496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Secretário, obrigado pela presença, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Baixada. Bom dia, Rogério. Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre saúde e demais ações aqui que envolvem a nossa cidade, a nossa região. Uma satisfação enorme poder estar aqui com você e com seus telespectadores. Bom, secretário, saúde é um assunto de suma importância e uma preocupação para toda a região, principalmente para a nossa cidade, que é a referência aqui na Baixada Santista. Qual a expectativa? Como deve ser a saúde em 2019? Olha, um movimento positivo que a gente tem tido nos últimos, ao menos 3 anos, com ampliação de disponibilidade de leitos, com ampliação de serviços ofertados à população. Então, penso que em 2019 nós temos que continuar nessa mesma pegada, como a gente diz, no dia a dia da rua. Temos agora, já para essa semana que começa agora, uma excelente notícia para a população da Zona Noroeste. Iniciamos as atividades da nossa UPA da Zona Noroeste, um equipamento muito aguardado por muitos e há um bom tempo, permitindo, portanto, um melhor acesso ao pronto atendimento da população da Zona Noroeste e, claro, também colaborando com a região num todo. A gente sabe que, naturalmente, a gente acaba tendo nas portas de entrada, nas UPAs, nos serviços de pronto atendimento da cidade de Santos, um bom número de pacientes que vêm de outras cidades da região também. A UPA está muito bacana, Rogério, até fica aqui o convite para que você possa estar com a gente no dia da inauguração. A gente vai fechar essa data agora direitinho no começo da próxima semana, mas realmente um equipamento que está muito bacana, com uma ótima estrutura, temos certeza que vamos fazer um bom atendimento. E claro, a ampliação de disponibilidades no nosso Hospital dos Estivadores. O Hospital dos Estivadores é um equipamento diferenciado, de fato. Eu falo aqui sem nenhum tipo de presunção, mas não temos unidades hospitalares com o mesmo padrão de qualidade esparsas em nível SUS na região, ou mesmo, talvez, posso afirmar com bastante tranquilidade, somos uma referência em qualidade de atendimento para o Brasil. Agora, nós precisamos ampliar a disponibilidade de leitos. Exatamente, interrompendo você, Fábio, mas existia uma expectativa para que o Hospital dos Estivadores começasse a trabalhar 100% da sua capacidade e a gente sabe, eu acompanhei pela mídia e pelas redes sociais, inclusive uma visita sua, acompanhada do prefeito Paulo Alexandre, ao Palácio para tratar desses assuntos, uma vez que ficou divulgado que o governo iria fazer alguns cortes de convênios e tudo, inclusive que poderia comprometer a administração, a gestão, né, o custeio do Hospital dos Estivadores. Como é que está se dando essa relação do município com o governo do estado nesse sentido? É verdade, Rogério. Olha, nós tivemos um novo convênio, é bom lembrar isso bem rapidamente, né? O estado é o principal parceiro dos estivadores desde o início desse novo momento do Hospital dos Estivadores. Lá o estado aportou recursos para a obra, ainda lá em 2012, e nós temos convênios, contratos com o estado, portanto, há 7 anos. E desde 2 de fevereiro de 2017, quando nós iniciamos de fato as atividades, o estado também tem sido o principal parceiro colaborando no custeio. Você sabe bem, a maior dificuldade muitas vezes numa unidade hospitalar não é nem a construção de um prédio, ao contrário, é o custeio. O que é caro é manter. É o dia a dia, né, da operação. Exatamente. E o estado tem sido, portanto, esse maior parceiro. Nós fizemos, ao final do ano passado, mais uma negociação com o estado, que é natural, os convênios são anuais, e ao fazermos essa discussão muito técnica com os técnicos aqui da DRS, nós conseguimos ver possibilidades de ampliação de leitos e de serviços. Vou dar um exemplo aqui para não cansar o telespectador. Por exemplo, cirurgias vasculares. É um problema que nós temos hoje na Baixada. Infelizmente, nós temos poucas portas de referência. Meu amigo Sandro está aqui, o secretário do Guarujá. Nós temos lá no Santo Amaro uma porta, nós temos a outra no Irmanduça, em Praia Grande, mas não é possível, porque a gente não consegue atender a região toda, somente com essas 2 portas, especificamente nessa demanda de cirurgias vasculares. Nesse novo convênio, eu estou citando isso como um exemplo,
também realizar esse tipo de cirurgias, como, por exemplo, também ainda na alta complexidade, as cirurgias na natureza de trauma, ou seja, ortopédicas, que hoje nós temos a porta de referência da Santa Casa, mas a Santa Casa também tem suas dificuldades em atender a demanda num todo. Enfim, então foi um convênio muito amplo, que a finalidade dele, em resumo, a partir de março desse ano nós teríamos 223 leitos e essas funcionalidades abertas a mais. Lamentavelmente, nós tivemos uma surpresa ruim na semana passada, que foi o cancelamento desse convênio por parte do governo do estado. Nosso prefeito, Paulo Alexandre, já havia, inclusive, preocupado com essa situação, solicitado uma reunião com o secretário de Estado, o Dr. José Henrique, e nós fomos recebidos, de fato, nessa segunda-feira. Eu tive a oportunidade de acompanhar nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa e eu posso dizer que a notícia é positiva. O secretário compreendeu, nós tivemos a oportunidade... Foi bastante muito receptivo. Ele compreendeu a importância dos estivadores hoje para a região e nos deu uma segurança. Nós vamos encontrar uma boa saída, pedir um prazo de 15 dias para fazer as verificações técnicas, sobretudo na questão orçamentária, para nos darem uma devolutiva. Eu acho que é um bom caminho. É uma boa notícia para a cidade e para a região. Sem dúvida. Então, continuamos com as ações. O secretário não pediu para a gente parar nada, então... Estamos continuando aqui, claro. E, enfim, teremos aí, sem dúvida, aproximadamente, agora já um pouco menos de 15 dias, mas aproximadamente daqui a 10 dias, mais uma conversa com o Estado, e eu não tenho dúvida que a gente vai encontrar uma boa saída. O governo do Estado continuará sendo o principal parceiro também no Hospital dos Estivadores. Perfeito. E recebemos aqui nos nossos estúdios o secretário Sandro Luiz Ferreira. Sandro, seja muito bem-vindo, secretário de Saúde do Guarujá. Eu não anunciei a sua vinda, porque a gente sabe da dinâmica do cargo que você ocupa, então, chegando um pouquinho atrasado, mas em cima. Então, eu quero agradecer a sua presença e aproveitar para perguntar para você. Eu queria saber das expectativas da área de saúde para o Guarujá e, junto com o secretário Fábio, saber se também no Guarujá houve... Até vou emendar uma pergunta na outra, eu não quero ser leviano na minha pergunta, mas cabe a mim, como mediador aqui da conversa, apresentando o Bom Dia Baixada, que os nossos telespectadores sabem. Será que existe alguma questão política por parte do governador João Dória, por questões de apoio, tanto a cidade do Guarujá como a cidade de Santos, por terem apoiado o governador Márcio França? Você acha que pode ter alguma questão política nisso? Ou é simplesmente um novo governo que se inicia e uma revisão desses convênios, tudo? Qual a sua impressão sobre isso, secretário? Bom dia também. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui, uma oportunidade. Prazer é nosso. Muito importante. Tive a oportunidade de trabalhar com o secretário de Saúde de Santos aqui durante 5 anos, quase, Ele estava numa outra pasta, depois foi para a saúde, então foi um grande aprendizado, um grande prazer estar aqui com o Fábio e com você também. Bom, sendo bem objetivo, quando nós assumimos lá nessa gestão, a saúde estava num estado muito precário. Então, muitas ações tiveram que ser realizadas e ainda estão sendo realizadas. Para ter uma ideia, em 2016, se não me engano, nenhuma licitação para aquisição de medicamento havia sido concluída. Então, quando o Dr. Walter Suman assumiu a gestão em 2017, muita coisa teve que ser revista, processo, fluxo, para a gente poder dar andamento na máquina administrativa e atender o paciente da maneira adequada. Então, desse tempo para cá, nós fizemos muitas ações. Nós revitalizamos o Hospital William Rocha, que cuida da questão de doenças infecto-contagiosas. Nós revitalizamos completamente a nossa unidade de urgência e emergência, que mais atende pacientes no Guarujá, que a gente chama de Panda Rodoviária, mas é um pronto-socorro, na verdade, que atende na alta temporada uma média de 1.200 pacientes dia, mais ou menos. Então, ela está totalmente reformada, climatizada, em condição de atender com acolhimento e humanização o paciente, com um fluxo bem controlado de atendimento. Nós fizemos também a criação do Instituto de Saúde da Mulher, que é um prédio que nós alugamos e nós pudemos equipar e climatizar com todo cuidado. Tem uma equipe de ginecologistas, obstetras lá, que atende todas as mulheres com doenças ginecológicas e as gestantes de alto risco. Nós fizemos também a reforma
do pronto-socorro infantil de Vicente de Carvalho, que está atendendo uma média de 200 crianças por dia. Então, assim, hoje não falta mais medicamento, né, na rede, nós temos os nossos estoques totalmente abastecidos. Mas voltando à sua pergunta em relação à questão do Estado, é bom deixar claro, tem muito a fazer ainda, sabe? Porque a saúde, ela não para, né? Claro, então nós temos muitas ações, mas sendo objetivo. Eu acredito que na política existe sempre, deve existir sempre o bom senso do governante, independente da questão partidária. A saúde é uma área sensível que está fora da questão de combate e ideologia política. Eu não acredito, sinceramente, não acredito que o governador eleito, embora tanto Santos quanto Guarujá, por uma questão regional, uma questão de articulação política, tivesse prestado apoio na época da campanha do ex-governador Márcio França, eu não acredito que isso implica em retaliação, né? Ou qualquer tipo de boicote. Porque ele também teve votação significativa. Ele foi bem votado aqui. E nós estamos dentro do estado de São Paulo, né? Isso não é sitiado. Na verdade, a população precisa ser alcançada pela saúde e, como bem disse o secretário Fábio, o Hospital dos Estivadores, por exemplo, atende regionalmente. Nós não temos como imaginar que alguém que foi eleito para ser governador do estado vá fazer um boicote regional por causa de uma questão Eu também, particularmente, quero crer que não, até porque hoje os tempos são outros. Eu acho que é uma questão de civilidade até você poder manter o serviço. Mas nós temos, eu pergunto, é a minha obrigação de perguntar, porque nós somos históricos, né? Nós tivemos aí uma relação com o ex-prefeito de Santos e o governador, então o governador Mário Covas, que foi uma relação difícil, onde houveram naquela ocasião alguns cortes, alguns boicotes importantes. Então eu não quero crer que isso vai acontecer, até porque eu reputo como o atual governador João Dória como um homem esclarecido, que tem uma vivência muito grande, é um empresário, sabe como as coisas funcionam e foi bem votado aqui. Mas antes de vocês fazendo suas considerações, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Bom, estamos de volta e hoje nós temos os convidados na bancada, o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e o secretário de Saúde do Guarujá, Sandro Luiz Ferreira. Você pode participar, ainda dá tempo, através da nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo no Facebook, ou pelo WhatsApp, 9888779496. Bom, no bloco anterior eu dei uma cutucada no sentido do relacionamento entre os nossos municípios aqui na Baixada, que não apoiaram diretamente ou abertamente o atual governador João Dória. Penso, como bem disse o secretário, que isso não vai acontecer de uma retaliação, nada, por ser um político que está construindo uma carreira, foi muito bem votado na região e sabe da importância da saúde. Isso vocês concordam comigo ou não? Particularmente penso da mesma forma, Rogério. Primeiro que eu acho que a política, a gestão, a administração pública, em geral, hoje não cabe mais esse tipo de revanchismo ou mesmo articulações políticas, né? O bom político, político moderno, político contemporâneo, ele sabe muito bem diferenciar o período de eleição com o período de gestão. São situações diferentes. A eleição, é evidente, você tem algum nível de conflito de ideias, isso é absolutamente natural. Agora, a gestão segue com os interesses da população. Então, não vejo dessa forma, não vejo nenhum tipo de posicionamento por parte do governador João Dória nesse sentido. Penso até, diga-se de passagem, que de certa forma é natural que durante uma troca de gestão você faça algumas alterações ou mesmo observação sobre convênios, sobre contratos em qualquer órgão público. Então, tivemos, inclusive, volto a dizer bem rapidamente, essa oportunidade de fazer uma discussão em âmbito técnico com o secretário, do Dr. José Henrique, e percebemos justamente isso. A discussão está calcada no âmbito técnico e ficou muito claro para o secretário a importância do Hospital dos Estivadores, sobretudo pela qualidade do serviço que nós ofertamos nesta unidade que atende a região num todo. Tivemos a oportunidade, inclusive, de falar para o secretário de forma muito clara. Secretário, é bom lembrar que 40% de tudo que a gente faz dentro dos Estivadores, internação, cirurgia, parto, enfim,
40% é demanda regulada pelo próprio Estado, pelo sistema do Estado, que é o sistema CROSS. Muito bem. Ou seja, na prática, tirar recursos dos estivadores, o Estado tirar recursos dos estivadores, é tirar recursos da própria saúde. E aí tivemos até, de forma muito respeitosa, mas a oportunidade de fazer um pequeno desafio ali para o secretário. Secretário, se o senhor mostrar alguma unidade hospitalar no estado de São Paulo que tem o mesmo desempenho, inclusive do ponto de vista econômico, porque nos estivadores nós temos alta performance de qualidade de serviço com rentabilidade, ou seja, nós somos eficientes, nós fazemos melhor com menor custo. A gente comparou, tem lá uma lista com 10 hospitais do estado, que o estado tem convênio, os estivadores é o mais barato. Então a gente tem um custo operacional mais barato e com uma alta performance. E seria interessante, acredito que tenha sido feito o convite para que ele viesse conhecer o equipamento, porque o hospital realmente é uma referência, uma unidade nova, né, tem uma instalação hoteleira, né, bacana. Inclusive, Rogério, bem nessa linha, realmente até agora nós temos um refeitório, foi recém-inaugurado lá no Estivadores, e temos a cozinha própria também, até para otimizar recursos. Como a reunião foi marcada meio de meia, no finalzinho da reunião era mais ou menos 12h50, já estava quase na hora do almoço. O prefeito teve a oportunidade de brincar com o secretário. Secretário, o senhor está convidado não só para visitar, mas para almoçar conosco no Estivadores. E o secretário, de forma muito receptiva, aceitou esse convite, estará conosco. A gente, inclusive, vai almoçar lá no nosso refeitório, para ele realmente ver a qualidade que nós temos. Então, objetivamente, eu acho que eu faço aqui também coro uma fala do Sandro. Na saúde, em especial, não se faz política, a coisa é séria e eu não vejo nenhum tipo de posicionamento do governo do Estado que não seja de fazer o melhor pela saúde e pelos demais serviços que estão aplicados aqui na região. Acho que a leitura é essa, né, secretário? Eu concordo plenamente com o secretário Fábio. Na verdade, assim, Guarujá tem alguns equipamentos também na espera de uma concretização por parte do Estado de São Paulo. Por exemplo, nós temos já o decreto que foi baixado agora em dezembro para a criação de um AME na cidade. E esse decreto, até onde eu tenho conhecimento até o momento, ele não foi revogado. Então, é uma das ações que começou na gestão passada de governo do Estado e que nós, inclusive, já oferecemos o terreno onde nós esperamos que o Estado se manifeste se vai aceitar ou não, para poder utilizar como um AME para a população, que é um equipamento que nós aguardamos e que vai complementar o serviço que nós já temos, a gente já vem realizando no ARI, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas que nós temos lá na Enseada, na Vila Júlia. E em Vicente de Carvalho, parece que vai haver uma reforma, uma intervenção, ela está programada, vai acontecer, está acontecendo, como é que está? Sim. Em Vicente Carvalho, como eu disse agora há pouco, nós em outubro entregamos o pronto-socorro infantil de Vicente Carvalho, que já está funcionando com uma equipe de pediatras, uma equipe de enfermagem muito bem montada. Era um prédio, importante dizer que ele estava fechado há muitos anos, né, num estado muito depreciado, e nós fizemos uma ampla reforma, climatizamos, e hoje ele está atendendo em média 200 crianças dia. Isso fez com que as mães e os pais dessas crianças de 0 a 12 anos incompletos não tenham mais que ir de Vicente de Carvalho até o Guarujá, né, no pronto-socorro da rodoviária ali, para poder levar os seus filhos para o atendimento. E agora nós temos um projeto que já foi dado início, já passou inclusive pelo Conselho Municipal de Saúde, que é para fazer o mesmo, ou melhor, para fazer a publicização do pronto-socorro de Vicente de Carvalho, que fica anexo ao pronto-socorro infantil de Vicente Carvalho. Então, na verdade, nós pretendemos publicizar, ou seja, abrir um processo de convocação pública, lançar um edital e ver qual vai ser a organização social que será vencedora para poder assinar um contrato de gestão para gerenciar de forma compartilhada esses dois equipamentos. Hoje, Guarujá não tem nenhuma OS que tenha assumido, já que esteja efetivamente com algum equipamento? Já tem? Nós temos sim, nós temos uma OS que é a OS Provida, que foi vencedora de uma convocação pública que cuida já do pronto-socorro da rodoviária, do PAN da rodoviária. O trabalho tem sido feito de forma muito satisfatória, né? Ela recebeu no início uma verba de investimento, aplicou R$2 milhões para fazer toda a reforma daquele prédio, toda a climatização, equipamentos novos e fora o custeio,
meio, que como o secretário Fábio disse, que é a parte mais pesada, mais salgada de um contrato, né? Para tocar um equipamento desse nível, e está funcionando muito bem. Temos também um outro contrato de gestão que vai ser assinado essa semana, que é para cuidar das nossas 15 USAFAs, que contém 42 equipes de saúde da família e fazem uma cobertura de 46% do nosso território. Então, lançamos o edital, 4 OS manifestaram interesse e essa mesma OS Provida ofereceu a proposta mais econômica, né? Então, nós homologamos anteontem o resultado desse certame e o contrato deve ser assinado agora em poucos dias, aí, até o dia 16. Muito bem. Secretário, em Santos tem dado certo, né? Os estivadores administrado pela uma OS e os resultados têm sido positivos, né? Acho que você entende que isso seja uma tendência? Né? Olha, penso que sim, é uma continuidade de um processo que foi iniciado na cidade de Santos no comecinho de 2013, né? Nós começamos realmente a possibilidade de fazer contrato de gestão, fazer parcerias. Na época até tive uma colaboração nesse tema, eu era o secretário de gestão e a gente ajudou nesse início, né? E hoje na saúde a gente já tem alguns exemplos exitosos. Às vezes o pessoal me pergunta, puxa Fábio, mas qual que é a diferença, administração direta, organização social? Bom, a diferença é bem básica. Dinâmica, né? Exato. Obrigado, Rogério. Você simbolizou numa palavra que mata, é dinâmica. Então não é que o funcionário público não é dedicado, não é que o funcionário público não, em sua absoluta maioria, claro que você tem exceção, você tem gente séria e tem gente não séria em qualquer segmento. A turma é extremamente dedicada, nossos servidores são muito comprometidos com o serviço, mas a dinâmica que é imposta pelo conjunto de regras que nós temos no Brasil, nós criamos um monstrão, eu digo isso sempre, né, de regras, de controles, em que ingessa a máquina pública. Então vamos lá, vou dar um exemplo para não ficar aqui divagando. Tenho lá, por exemplo, o Hospital da Zona Noroeste. Hoje estou com o raio-x lá, está funcionando, está tudo certo. Se quebrar o raio-x, eu tenho que trocar uma peça. Meu amigo, às vezes eu não tenho essa peça em estoque porque não é para ter. E nem, o Tribunal de Contas nem me permite ter estoque. Olha que coisa interessante. Ele não permite que você tenha estoque para reserva. Então eu preciso fazer uma licitação, muitas vezes, para comprar uma peça nova. Isso vai demorar 40 dias. E como é que fica o raio-x até então? Então, veja, é um exemplo concreto. Já a OS vai ao mercado e compra... Na prática, hoje na UPA Central e agora na UPA da Zona Noroeste, da mesma forma, nós temos já raio-x digital locado, nem comprado é. Então, veja, deu algum probleminha, substitui em 24 horas. Então, já aconteceu de quebrar o raio-x da UPA. Só que isso nem vem à tona, porque em menos de 24 horas a gente substitui. Então, veja, é outra dinâmica. Eu estou dando um exemplo do raio-x, mas isso segue para várias ações. Aquisição e o controle, e veja, o controle do gasto público, o controle do recurso que é empenhado, é feito da melhor forma, da mesma forma. Aliás, eu acho que até de forma mais rígida, porque nós temos balanços, por exemplo, na Câmara Municipal, de 3 em 3 meses, a gente senta lá, os vereadores nos questionam, tem que ser assim mesmo. O Tribunal de Contas vem aqui, nos audita, é conta por conta, tintim por tintim, e tem que ser assim mesmo. Tem tudo publicado na internet, enfim. Até a valorização, na questão da meritocracia para os funcionários, sem você dúvida. Tem uma agilidade melhor para poder incentivar que o servidor que esteja alocado lá faça o trabalho. E aí sim tem um tema importante que você colocou aqui, Rogério, porque eu falei dos bons servidores públicos, que é a maioria. A maioria são muito sérios, mas infelizmente também tem a minoria, que às vezes não é muito comprometida. Nesse modelo, a contratação é CLT. Não rendeu, simplesmente é desligado. Não tem muito o que discutir. Já no modelo clássico, administração pública clássica, isso não acontece. Para você ter o desligamento de um servidor público estatutário, é um processo extremamente complexo em que tem que ter uma gravidade muito severa de algum ato que aquele servidor cometeu. Então, veja, a máquina pública brasileira não suporta mais esse modelo antigo de Estado pesado, de Estado que carrega as pessoas. Não é isso. A gente tem que ter a lógica do serviço. Então, qual é o serviço? E aí, para resumir o que eu digo sempre, a pessoa vai num lugar para ser atendida, sinceramente, ela não está muito preocupada se é um servidor de carreira, se é um contratado por CLT, ela quer ser atendida. E nós que estamos na gestão pública, temos que nos preocupar com isso, em prestar o atendimento. É isso. E eu não tenho dúvida que realmente a gente tendo a oportunidade de ter instituições sérias, e também, outro dia o pessoal fala, mas tem lá o exemplo, não sei o quê, da OS que tinha roubalheira. Bom, picareta, roubalheira, tem em todo lugar. Agora, eu vou me basilar pelo que é picareta? Eu vou me basilar pelo que é
equivocado pelo que não é ético, que não é correto? Não, vamos basear pelos modelos corretos. Então, a nossa preocupação é ter gente séria. Especificamente aqui, nós temos gente séria trabalhando conosco, de forma mais particular no Hospital de Estivadores, pessoal do Instituto Alemão Oswaldo Cruz, uma das 3 principais bandeiras hospitalares do Brasil, fortalecem essa credibilidade para que a gente possa realmente ter um bom serviço aplicado aqui na cidade. A dinâmica é outra, né, secretário? Agora, deixa eu entrar num outro ponto que se fala muito, a gente, pela população, de modo geral, a questão das filas de espera para exames, para cirurgias. Como é que está a situação tanto em Guarujá como em Santos? Nós avançamos bastante. Quando nós assumimos essa gestão, a fila realmente passava de 1 ano alguns exames para poder serem realizados. Ainda precisamos melhorar, temos algumas vulnerabilidades, por exemplo, exames de ultrassonografia ainda estão demorando aí em torno de 3 a 7 meses, dependendo do exame, e colonoscopia também precisamos melhorar, e procedimentos de cirurgia de órtese e prótese é um calcanhar de Aquiles nosso, porque o Santo Amaro ele faz esse procedimento, mas a prótese ela é complexo esse assunto, porque quando o paciente ele vai ser operado numa cirurgia ortopédica dessa natureza, a prótese só serve para ele. Ela é feita praticamente sob medida e é um custo muito alto. Nós acabamos agora recentemente repassando para o Hospital Santo Amaro R$314 mil para a compra de órtese e prótese, agora há pouco tempo, em dezembro. Mas assim, precisamos melhorar. Existe uma fila e nós vamos ter que dar resultado nisso. Nós estamos com uma proposta de projeto de lei que já está pronto, um projeto de lei complementar para poder tramitar agora. Já teve uma reunião com o prefeito Walter Suman, com o doutor Urbano, que é o diretor do Hospital Santo Amaro, para que a gente possa talvez criar uma subvenção social para poder ajudar no custeio do convênio de contratualização que nós temos com o hospital. Só explicando para que o nosso espectador entenda bem. O Hospital Santo Amaro, ele não é da Prefeitura do Guarujá. Ele é uma pessoa jurídica própria que tem um convênio de contratualização com o município. Então, todo o serviço que o Hospital Santo Amaro faz é contratualizado. Nós pagamos conforme a produção pelo preço da tabela SUS, que já é um preço bem reduzido. Então, é muito difícil para o hospital manter a saúde financeira dele recebendo um valor pequeno. Então, nós estamos já com estudos para poder criar uma subvenção social que vai ajudar no custeio dessa entidade aí, para a gente poder melhorar alguns serviços que ainda precisam ser melhorados. Perfeito. Fábio, e Santos, como é que está isso? Eu sei que tem avançado bastante, né? Sim, Rogério, a gente avançou bastante. Nós temos instituído na cidade um programa chamado Meta 30. Qual é o nosso objetivo? Que a gente coloque um prazo máximo de 30 dias para encaminhamento de todos os procedimentos. Ainda não estamos nessa linha para todos os procedimentos, mas já avançamos bastante para vários. Agora, nós fizemos um faseamento, uma mudança, um pequeno choque de gestão, de fato, na saúde da cidade. 1 ano e meio atrás, eu cheguei e falei, a gente vai informatizar a saúde, vamos ter prontuário único estabelecido na cidade de Santos, permitindo que todos os nossos equipamentos, nós temos 72 prédios, 72 unidades espalhadas pela cidade, falem num só idioma, vamos falar assim. E nós conseguimos. Hoje a saúde de Santos ela é totalmente informatizada. Naquele momento lá atrás, a gente precisava, só para você ter uma ideia, 1.600 computadores estabelecidos na rede para que a gente informatizasse a rede. Hoje, todos os consultórios, exceção ainda a saúde mental, que não tem todos os consultórios, o equipamento de saúde mental que a gente vai fazer agora nesse primeiro semestre, nós temos, exceção à saúde mental, todos os consultórios, computadores, acesso aos nossos servidores para falar dentro do nosso programa, prontuário único. Isso quer dizer o quê? O cidadão, por exemplo, vai na Policlínica do Bom Retiro, todo o atendimento dele, a ficha, antigamente ficava num envelope pardo, que ficava guardado lá na Policlínica. Agora não, agora está tudo informatizado. Se esse cidadão, por exemplo, no dia seguinte precisar ser atendido na UPA Central, por exemplo, ele vai ter o prontuário único estabelecido em rede. E com isso, nós conseguimos fazer o quê? Agendamento para o atendimento via central. No modelo anterior, os nossos pacientes, lamentavelmente, cito, por exemplo, o Ambesp aqui da Conselheiro Neves, que é um equipamento que a gente precisa... A gente vai mudar, na verdade, mas precisa sempre de alguma reestruturação. As pessoas ficavam na fila do Ambesp para marcar uma consulta no papel. Então,
Então isso está superado. Hoje as pessoas marcam pela central de agendamento. E a turma agora tem me reclamado muito, e com razão, que a central de agendamento está difícil de falar. Porque como o sistema funcionou, acumulou muita ligação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora abrir uma licitação e vamos terceirizar esse serviço, para que a gente tenha um serviço ainda mais profissional também na central de agendamento, permitindo que o nosso paciente tenha esse agendamento sendo feito de forma mais ágil. Então, esse conjunto de ações permite que a gente tenha uma leitura correta e diminua as filas. Então, por exemplo... o controle também, desculpa, o controle também daquele paciente que vai na UPA, depois ele, na semana seguinte, ele vai na policlínica do bairro dele, depois ele vai... Então, exato. Hoje eu consigo pegar em poucos minutos e ver todo um histórico do paciente, tudo quanto que ele consome de serviços e as demandas que ele precisa. Porque eu tenho isso informatizado. Então, é um salto muito grande. É claro que um processo de transformação dessa grandeza não se faz num passe de mágica. A gente vem nessa linha, seguindo já, como disse, há cerca de 1 ano e meio. Bom, fato, esse ano, eu não tenho dúvida, no segundo semestre, a gente vai conseguir chegar nesse intento de termos o nosso contingente de exames, procedimentos, num prazo máximo de 30 dias. Sinto, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, que eram demandas importantes, a gente está zerando essa fila. Estamos fazendo, inclusive, dentro dos estivadores agora. Ultrassom, da mesma forma, estamos zerando a fila. Então, a gente está conseguindo virar esse jogo e ter essa estabilidade da rede. Não tenho dúvida que a gente encerra esse ciclo agora desse ano já com uma estabilidade muito, mas muito grande de atendimento também nas áreas de exames e de especialidades, encaminhamento de especialidades na cidade. Ótimo. Nós vamos precisar ir por um rápido intervalo. Bom dia, Baixada. Volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e o secretário de Saúde do Guarujá, Sandro Luiz Ferreira. Você dá tempo ainda, você ainda pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do WhatsApp, 988779496. Bom, vamos lá. Eu quero saber, principalmente, secretário, da questão dos mais médicos, que quando da introdução do programa houve uma repercussão muito grande, mas que acabou caindo. Não vamos entrar no mérito da forma como se deu, mas acabou caindo nas graças da população. A cidade do Guarujá foi uma das cidades que tinha mais médicos cubanos operando, trabalhando. Com o término, como ficou? Bom, nós temos na nossa rede um total de 49 médicos do programa Mais Médicos para o Brasil, que trabalham na atenção básica nas USAFAs, nas unidades de saúde da família. Com aquela ruptura unilateral do governo de Cuba, que retirou os médicos cubanos aqui de forma muito abrupta, nós acabamos perdendo na ocasião 29 médicos que eram médicos cubanos. Esses médicos, é importante dizer, a gente nunca teve reclamação de mau atendimento ou de não terem prestado um serviço adequado. Eles conquistaram a simpatia da população, trabalhavam em locais que muitos médicos talvez não tivessem interesse de trabalhar, alguns bairros mais afastados. Enfim, prestaram um serviço muito bom para nós, só que infelizmente por uma questão unilateral, como eu disse, do governo de Cuba, eles saíram da rede. O Ministério da Saúde, de forma muito rápida, se articulou e implantou um edital e nós já conseguimos repor, até o momento, 26 médicos brasileiros com CRM. Então, só temos mais 3 vagas para serem preenchidas. Essas 3 vagas, provavelmente, de acordo com as fases do processo do Ministério da Saúde, serão preenchidas por médicos brasileiros formados no exterior, numa primeira chamada que já teve, ou médicos estrangeiros. Isso deve acontecer agora até o final do mês e a gente acredita que vai completar o quadro dos 29 médicos que nós havíamos perdido. Muito bem. E Santos, como é que ficou com relação a isso, Fábio? Olha aqui, Rogério, de forma bem objetiva, nós tínhamos 8 médicos cubanos, os 8 se desligaram ato contínuo, seguindo essa mesma linha e retornaram a Cuba. Conseguimos repor na primeira chamada do Ministério, ainda no finalzinho do ano passado, 6 desses médicos e agora no comecinho do ano repusemos os 2 que faltavam na segunda chamada e, portanto, Santos não tivemos problemas nessa ordem, nessa natureza. O último médico, também brasileiro, que repôs essas vagas abertas pelos médicos cubanos, começou a trabalhar já há pouco mais de um mês,
no bairro do Caruara, seguimos aí com toda tranquilidade. Eu também aqui faço uma observação, né? Nós temos ainda na rede outros médicos estrangeiros, né? Médicos que colaboram demais conosco e que são muito bem quistos pela população. Preciso fazer esse registro. A população, de forma geral, reconhece os médicos também, os médicos estrangeiros que aqui atuam, como bons médicos, médicos que realmente prestam bom serviço. Que nacionalidade, você lembra? Nós temos venezuelanos, temos boliviano, temos um médico, um argentino, enfim, nós temos realmente alguns estrangeiros. Mais boliviano nós temos um pouquinho mais, e também venezuelanos. Nenhum tipo de observação contrária à atuação deles, muito pelo contrário, são profissionais que atuam de forma muito digna. É um programa, na minha concepção, que, de certa forma, tem uma preocupação com cidades, com regiões, com características diferentes da nossa. Regiões mais periféricas, onde aí sim nós temos maior nuvem, maior dificuldade para preencher essas vagas. Então, principalmente aí, região norte do país, região nordeste do país, mesmo no centro-oeste, os médicos profissionais muitas vezes não se sentem muito motivados a colaborar. Eu não acho que o programa Mais Médicos foi um programa equivocado. Agora, a forma da concepção do contrato junto à Cuba é um erro muito grande, né? Você, de fato, ter lá um projeto que você remunere direto ao Estado, para o Estado remunerar o profissional em 40% daquilo que recebeu no total, não é muito razoável, né? Então, creio que foi um acerto essa indisponibilidade desse tipo de convênio com Cuba, e claro, esse ato aí sim, unilateral de Cuba de não se reapor um novo formato e decidir simplesmente se desligar, aí é um ato unilateral, como disse bem o Sandro, por parte do governo de Cuba. Mas, em resumo, aqui em Santos, seguimos com tranquilidade. E o outro assunto que a gente tem acompanhado nas redes sociais, principalmente, com relação à distribuição de remédios da HIV. Como é que está se procedendo isso em Santos? Houve alguma ocorrência? Houve sim. Olha, a nossa cidade, isso eu sempre gosto de dizer, porque é uma conquista da cidade de Santos. Se no começo da década de 80, nós éramos uma referência negativa para o país e para o mundo, onde nós tínhamos realmente incidência muito grande da disseminação do vírus do HIV, olha, falando aqui de dengue. O vírus HIV, e sobretudo, vamos falar de dengue também, e sobretudo a disseminação da doença, da AIDS. Hoje, nós somos uma referência positiva de virada de jogo. Esse processo é uma conquista dos santistas, ele se inicia lá pelas mãos do sempre querido e saudoso secretário Davi Capistrano, e nós temos uma consequência de ações aqui em Santos que colocam na situação hoje de termos realmente indicadores, números positivos sobre o controle da doença. Mas no final do ano passado, nós tivemos, mais ou menos em outubro, mais especificamente, dificuldade no recebimento dos insumos. Basicamente, os medicamentos são entregues, são distribuídos diretamente pelo governo federal, e esses medicamentos não chegaram. Então houve, de certa forma, um dissabor, uma aflição dos nossos pacientes, mas hoje já foi superado. Então nós já temos os estoques repostos e espero que isso não volte a acontecer. De fato, os pacientes precisam ter esses insumos, esses medicamentos, que o acolhimento que nós realizamos na cidade, a estruturação do serviço, é algo importante, mas sem o medicamento, realmente, os nossos pacientes se sentem, de certa forma, desguarnecidos. Então, espero que a gente não tenha, de novo, algum tipo de problema de envio desses insumos por parte do governo federal. Muito bem. E a questão de mortalidade infantil? Existe uma preocupação muito grande, né? Nós ainda não estamos nos números ideais. Como é que as secretarias, no caso Guarujá, como é que tem feito sua estratégia para manter isso nos níveis aceitáveis? Bom, quando nós falamos de mortalidade materna e infantil, nós falamos de uma série de situações que desencadeiam esse índice de mortalidade, né? Então, você tem que cuidar
de várias ações ao mesmo tempo. Uma das ações que nós já fizemos foi justamente, como eu disse no início, a abertura do Instituto de Saúde da Mulher, que vai cuidar da gestante de alto risco, já justamente para poder evitar que venha a óbito tanto a mãe quanto o bebê. Outra ação que nós temos importante é que a maternidade do Hospital Santo Amaro, quem puder ter a oportunidade de fazer uma visita, vai poder ver o que eu estou falando, é uma das melhores maternidades SUS que nós temos na região. Então, nós estamos tentando fazer correções e ajustes para deixar o serviço adequado. Infelizmente, existem situações que fogem, vamos dizer assim, de um controle fácil do poder público. Por exemplo, nós temos muitas adolescentes engravidando, muitas pessoas em situação de drogadição engravidando, né? E elas não se submetem ao acompanhamento do pré-natal como deveria ser. Isso acaba acontecendo um problema na gestação e um problema, às vezes, de óbito da criança até completar 1 ano. Hoje nós temos aqui um dado muito importante. No ano passado nós não tivemos nenhum óbito de mortalidade materna, nenhum, foi 0. Isso aí, comparando com 2017, nós tivemos, se não me engano, 9 óbitos, 8 ou 9 óbitos, então nós evoluímos bastante já, as ações estão dando resultado. A mortalidade infantil ainda está num índice preocupante, que é de 16, 17, mais ou menos. Então, o índice da nossa região, isso é importante destacar, ele é um índice ruim. Ele mexe com todo o índice de mortalidade infantil do estado de São Paulo, para ter uma ideia. Mas nós estamos fazendo muitas ações, inclusive ações dos nossos profissionais, ginecologistas, indo dar palestras nas escolas para orientar o público, o jovem, a respeito de como se prevenir, para poder não engravidar, não contrair nenhuma doença venérea e por aí afora. Muito trabalho a ser feito ainda, Rogério, mas a gente está no caminho certo, a DRS tem se preocupado muito com isso, o secretário Fábio ele é testemunha disso, nós temos muitas reuniões lá para tratar isso de forma regional e o Guarujá está atento e trabalhando para que esse índice diminua cada vez mais. Você tem citado o Hospital Santo Amaro, aproveitar para... Acho que a gente tem que enaltecer o trabalho do Dr. Urbano, que realmente o Santo Amaro tem cada vez mais procurado se qualificar e a estrutura física também passando por muitas reformas. Eu estive lá não faz muito tempo, foi uma grata surpresa o trabalho que tem sido realizado no Santo Amaro. Fábio, aqui em Santos. Aqui em Santos nós tivemos avanços importantíssimos. No ano 2017 nós tivemos o coeficiente 9, 9,1 para ser mais preciso. Ou seja, pela primeira vez na história das cidades ficamos abaixo do coeficiente de mortalidade infantil 10. Ou seja, aquilo, a Organização Mundial da Saúde coloca realmente o patamar 10 como algo aceitável, até 10. Nós tivemos pela primeira vez na história 9,1. Seguimos agora no 2018, vamos fechar o número agora de 2018, esperamos aí talvez um pequeno aumento, mas de qualquer forma a gente vem demonstrando um caminho talvez correto de diminuição desses números. O Santos passa a ser uma referência também na diminuição do coeficiente de mortalidade infantil, que é sem dúvida a nossa prioridade. Agora, só rapidamente, Sandro, só para falar de forma mais... Rogério, o que o Sandro colocou aqui realmente às vezes choca, né? Nós temos um comitê de mortalidade, técnicos da Secretaria, que acompanham todo óbito dentro daquele ciclo anual, do primeiro ano de ciclo de vida dos nossos descendentes, que é absolutamente triste. Aí a gente vai ver todo o histórico, absolutamente fazer. Nós tivemos alguns casos que realmente tocam a gente. Ano passado, teve um caso que chamou muito a minha atenção, uma menina de 12 anos, em estado de drogadização durante a gravidez. Infelizmente, perdemos a criança. Então, são casos que realmente chocam. E a gente precisa, aí realmente, trazer essas pessoas, principalmente essas futuras mamães, para dentro da rede. A gente tem toda uma estruturação para fazer um pré-natal correto, um pré-natal digno, e realmente evitar essa mortalidade. Mas a gente precisa realmente, de certa forma, conscientizar as pessoas para trazer elas para o serviço público, para que a gente possa dar esse acolhimento. E a gente tem também, eu acho que isso deve influenciar bastante na questão de saúde, realmente tem aumentado muito o número de moradores de rua, que a gente sabe que
a maioria, 80%, vem de fora, acaba ficando aqui pela região por questões da praia, por ser são cidades turísticas, tudo. Eu acho que porque tudo está relacionado, né? Saúde básica, questão de saneamento, tudo isso acaba influenciando nos números e na questão da saúde pública. A gente tem notado muito isso, né, Fábio? E é um controle difícil de se fazer, porque você não pode forçar aquela pessoa em situação de rua que se vá para um abrigo, enfim, que procure o atendimento. Como é que, eu sei que isso não é da pasta de vocês, mas como é que vocês estão enxergando esse aumento dessa população e que acaba interferindo diretamente nos números da saúde? Bom, a nossa cidade atrai muito esse público, né? Na verdade, às vezes nós funcionamos meio que como depósito de pessoas em situação de rua, infelizmente, né? Mas a abordagem desse público na área da saúde, ela não é fácil. Nós temos consultório de rua, temos uma equipe que é especializada em fazer a abordagem desse público, mas como você bem disse, o morador de rua, ele não aceita muitas vezes o tratamento. Então, na verdade, ninguém pode obrigar, de acordo com o nosso sistema jurídico, alguém a deixar de morar na rua. Ou se submeter a um tratamento médico. Infelizmente, acontece sim, de pessoas assim, em situação de rua, mulheres engravidarem, e é uma situação muito delicada, né, que envolve uma ação social. O município está atento, está trabalhando muito nessa questão. Nós temos muitos avanços já, mas, enfim, é um trabalho de formiguinha, né, Rogério? Você tem que... o morador de rua, muitas vezes, o nosso consultório de rua vai visitar uma vez, vai visitar duas vezes, até que a equipe conquiste a confiança daquele morador para que ele possa submeter, deixar fazer um curativo, fazer um exame, algum procedimento de saúde. Complicado. Fábio, aqui em Santos não é diferente, né? Não é diferente, mais ou menos a mesma linha. Assim, a gente fala aqui em alguns momentos, né, de unidade de pronto atendimento, PS, leito hospitalar, mas saúde se faz lá na base. Realmente a gente fazer uma saúde preventiva. Então na atenção básica em que a gente consegue realmente ter uma saída mais satisfatória. Agora, quando você tem pessoas em absoluta vulnerabilidade social, realmente é uma dificuldade. Olha, não é raro. Aliás, isso é quase não, é rotina. Todos os dias, praticamente, a gente tem situações parecidas com essa. Então, às vezes, lá, tem um cidadão que está realmente na rua, muitas vezes em estado de drogadização, um outro munícipe chama, por exemplo, o SAMU, que ele fica aflito com aquela situação daquela pessoa. A gente vai lá, realmente aquela pessoa, a gente faz, digamos, retira ela da rua, leva para uma unidade de pronto atendimento, invariavelmente essa pessoa vai pernoitar na unidade de pronto atendimento, vai ter acesso, por exemplo, se está num estado de alcoolização, vai uma glicose, e no dia seguinte se evade. Então aí no dia seguinte, quando a gente quer, bom, agora vou fazer um encaminhamento para o equipamento da assistência social. Cadê a pessoa? Já foi. Então realmente é difícil. A gente precisa colocar essas pessoas nos equipamentos. Então até, realmente, fugindo um pouquinho aqui da área da saúde, mas é importante sempre a gente falar isso para a população. Eu sei que as pessoas querem ajudar as pessoas que estão na rua, é natural, é nosso. Então dar um prato de comida, dar um agasalho, façam isso, mas façam isso no Fundo Social de Solidariedade, façam isso nos abrigos que a Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos tem uma rede de serviços na assistência social muito ampla, que realmente nós conseguimos dar esse acolhimento. Agora a gente precisa colocar as pessoas dentro desses equipamentos. Então, a melhor forma de ajudar, sem dúvida... às vezes acha que está ajudando e está acabando fazendo... De certa forma, está fazendo um ciclo em que a pessoa se acomoda em estar na rua e deixa de ser abrigada pelo equipamento público estabelecido para tal. Ela se perpetua nessa situação, porque acaba tendo... Perfeito. Pessoal, infelizmente, nosso programa está acabando. Sandro, quero agradecer a sua presença, deixar... Fábio, obrigado. A gente não conseguiu conversar metade do que eu gostaria, então fica aqui o convite para que ambos voltem, para a gente continuar falando sobre saúde, que é importantíssimo para a nossa cidade e para a nossa região. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Depois de alguns dias cuidando da saúde, a Nathalie vai voltar amanhã. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até a próxima. Tchau.